Manuel Sobral de Souza é um amapáense nato, nascido às margens do rio Matapi, mais precisamente numa localidade chamada, um lugarejo chamado Poção. E temos o orgulho, muito orgulho mesmo de sermos amapaenses, de termos estudado aqui, de termos nos formado aqui, de termos trabalhado aqui, principalmente em ter trabalhado com educação, porque eu sempre depois que me identifiquei com a educação, eu vejo a importância da educação no desenvolvimento de uma nação, no desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento de tudo propriamente dito. Então eu sou apaixonado, me apaixonei por educação, trabalhei ao longo de muitos anos como professor, como diretor em direção de escola, de colégio, e sou um amapaense apaixonado por educação e também muito apaixonado pela música e gosto de cantar músicas românticas apaixonadas. Como foi que a música entrou na vida do Sobral? Veja bem, quando nós tínhamos 9 anos, nós fomos estudar num colégio, num orfanato chamado Orfanato São José, que era uma entidade patrocinada, administrada pelo PIME. E lá, numa escolha de vozes para formar o coral da igreja, eu fui escolhido, né? Fui escolhido. E a partir daí, comecei a me identificar com a música. E participamos ao longo desse tempo que eu passei lá, que eu passei 4 anos nesse orfanato, participava do coral da igreja. E a música, por assim dizer, foi chegando, né? Foi chegando, foi nos dando a oportunidade para desenvolver, né? Esse dom que a gente tinha. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi a cantora Ângela Maria na porta lá da radiodifusora, isso por volta eu devia ter uns 5 anos mais ou menos, por volta de 50, 51 mais ou menos por aí, que o grande sucesso dela era Lábios de Mel. Eu quando vi a Ângela Maria cantando, eu me arrepiei todinho. Isso significa dizer que já naquela época havia a sensibilidade, né? A sensibilidade aflorando, por ver uma interpretação, uma voz linda que é a voz da Ângela Maria. Isso daí já me dizia naquela oportunidade que a música ela estava dentro de mim, e me emocionava com a música. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Eu depois que saí desse orfanato, dessa escola, eu vim de lá com 13, 14 anos e logo em seguida eu participei de um programa na sede do Atlético Latitude Zero, que a sede ficava ali na Cônego Domingo Maltês, perto da casa dos meus familiares. E lá eu me apresentei pela primeira vez, eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos. Eu me apresentei pela primeira vez. Então a música ela veio assim, desde essa época, desde de 9 anos, por aí. E eu tenho o grande orgulho, né, de dizer que me identifiquei com a música, gosto de música, fiz outros trabalhos, né, na minha formação profissional, mas eu nunca deixei a música. Aliás, eu sempre coloquei a música em segundo plano, mas nunca deixei de desenvolver a minha atividade musical.
um ponto alto na vida do Sobral com relação à música. Nós sabemos também que você foi intérprete de escolas de samba. Isso marcou muito a vida do Sobral também? Marcou. Veja bem, quando a escola de samba, que a gente chama, foi fundada lá no bairro do Trem, o chamado Piratão hoje, na época era o Piratas da Batucada. Nós estávamos enfronhados nessa história. Eu não saí no primeiro ano, mas no segundo ano que saiu o Piratas da Batucada, quem compôs o samba foi eu. E no terceiro ano, aliás, o Pirata, diga-se de passagem, o primeiro ano que saiu foi campeão. Aí, no segundo ano, quem compôs o samba, no segundo e terceiro ano, quando saiu a escola, era a composição nossa. Depois abandonamos. Agora, o auge da minha carreira, que eu acho que isso foi muito importante, foram os festivais. Eu fui, por assim dizer, introduzido nos festivais através da música do Hernani Vitor e de uma música do Carlos Cordeiro Gomes com o Nonato Leal, chamada Noite da Rosa Rubra. Isso me parece na década de 70, mais ou menos. Então, o auge da minha carreira foi isso, porque eu fui 3 vezes, né, o melhor intérprete, e numa das últimas, né, no último festival que eu participei, nós ganhamos primeiro lugar, eu cantando, interpretando a música do Fernando Cantos, chamado Currículo Vitae. Ganhei em segundo lugar, porque nessa época nós criamos o conjunto Café com Leite para poder interpretar uma música do Alci Araújo com Jaci, chamado Defendendo a MPB. Eu então cantei também como componente do grupo Café com Leite e ganhei em terceiro lugar defendendo uma música do Silvio Leopoldo, que eu sempre cantava música interpretava as músicas do Fernando Canto e do Silvio Leopoldo. Então, ganhei em terceiro lugar interpretando a música do Silvio Leopoldo, chamado Marcas. Então, este ano foi o ápice da minha carreira como intérprete de festival. Ganhei primeiro lugar, ganhei segundo lugar, ganhei terceiro lugar e ganhei melhor intérprete. E paralelo a isso surgiu o Café com Leite. Como foi o Café com Leite e o Sobral neste tempo? Por quanto tempo esse namoro deu certo? Veja bem, aí nós colocamos uma música defendendo a MPB, que era a composição do Jaci, o Jaci Silva, que era componente do Café com Leite, e do Alci Araújo, a letra do Alci e a música do Jaci. Então nós cantávamos, era um grupo que cantava, eram 4 casais, o Chico com a Zenaide, o Pelé com a Fifita, eu com a Tavares e o Jaci com a Maria. E nós andávamos por aí. Pertencíamos na época num grupo religioso que era o Movimento Familiar Cristão, e a gente fazia aquelas reuniões e depois das reuniões nós sempre reunia aquele grupo e tocava. Depois passamos a tocar em bar e neste ano, quando houve o festival que nós íamos defender a música, não tinha nome. Aí nós reunimos para dar o nome para este grupo que já vinha trabalhando há muito tempo. Então, como era mistura de negros e brancos, a sugestão, inclusive, foi minha, e nós colocamos o nome de Café com Leite, que era mistura de brancos e negros, e que nós provamos para a sociedade ao longo de mais de 20 anos que é possível, plenamente possível, a junção, a mistura de brancos e negros para desenvolver qualquer atividade, e nessa atividade musical não foi diferente, porque nós éramos amigos antes
Fomos amigos ao longo desses anos que nós trabalhamos, como na noite, desenvolvendo a nossa atividade musical, e somos amigos até hoje. Então, para nós, isso demonstra, inclusive, um fato social, a plena convivência, que é possível, a plena convivência entre as pessoas, sejam elas e nós mostramos para a sociedade que negros e brancos podem trabalhar juntos, porque mostramos e trabalhamos ao longo de muitos anos juntos, mais de 20 anos. Ao longo de toda essa trajetória, uma lembrança marcante na vida do Sobral, no que tange tanto a educação quanto a música? Uma lembrança marcante foi a gravação, a gravação do CD. E eu tenho uma história que aconteceu quando eu terminei de gravar, que nós fizemos a gravação. Eu gravei esse CD lá em Belém. E na época a minha esposa era uma moça chamada Onilda, e nós morávamos juntos. Quando terminou a gravação, eu convidei a Onilda para ir a Belém, e a gente tinha ficado assim separado, eu para lá e ela para cá, assim, coisa de mais ou menos uns 20 dias, e eu chamei para ela passear e ver pela primeira vez o trabalho que a gente tinha visto. E levei o estúdio, no estúdio lá do Manuel Cordeiro, levei para ela escutar e ela caiu em choro. Foi um negócio assim, muito emocionante. E outras emoções tão grandes, eu acho que o Carlitão deve ter passado por isso, são a emoção de festival, que a gente fica naquela expectativa, primeiro de colocar música. Essa música que eu cantei do Fernando, por exemplo, chamado Currículo Vitae, ela vinha sendo censurada ao longo de 5, 6 anos. E a gente colocava a música não passava e era censurada. E quando foi em 71, a música passou, aí e colocamos, passou a música e nós vamos ganhar. Aí na primeira apresentação, nós coloquei a música, o Fernando estudava em Belém, larga tudo e venha para cá que nós vamos ganhar o festival, porque nós já conseguimos colocar a música. Mas foi assim, muito emocionante por conta disso aí. A música estava presa na garganta e a gente precisava colocar aquilo para fora. Eu cantei assim de uma forma que empolgava mesmo, mas do jeito como a música chegou para ser colocada. Ela foi liberada e me parece que liberou o meu coração, liberou as emoções, etc. E foi assim um momento marcante quando, no fechamento, o Fernando largou lá tudo, né, que ele cursava na época em Belém, largou tudo e veio para cá e nós ganhamos realmente o festival. Quer dizer, são momentos assim e tantos outros, mas esses são os marcantes. Sobral, uma mensagem para você deixar para quem nos assiste. Esse convite é feito aqui pelos nossos vídeos. A mensagem que eu deixo para todo mundo é que cada pai, cada responsável, cada mãe batalhe pela formação educacional do seu filho. Não existe um caminho mais perto, menos um caminho mais direcionado para você vencer na vida que não seja pela educação. Então, o que eu deixo aqui, o que eu sempre batalhei ao longo da minha vida profissional, é que todo mundo se empenhe pela educação. Porque, veja bem, nós somos pobres, né? Eu sempre disse, falei uma vez para os meus filhos que
teve dias da minha vida que eu não comi. Não comi simplesmente porque não tinha comida na minha casa. Aí os meus filhos, eles olhavam para mim assim, incrédulos, porque nunca passou na ideia deles que alguém passasse um dia sem comer, porque não tinha comida realmente. E não cabe na cabeça deles, graças a Deus, porque eles tiveram, né, o nosso conforto, a nossa dedicação, e não aconteceu com eles e não haverá de acontecer com os filhos deles, os meus netos, que são em número de 16, não haverá de acontecer. Mas o que eu peço, o que eu digo aqui, é que todos nós nos empenhemos para a educação, para a formação dos nossos filhos. Porque mesmo que nós tenhamos nascido em berços de ouro, mas é preciso que nós eduquemos os nossos filhos para eles administrarem o bem, esse bem que ele vai receber. Então a educação é tudo. E o nosso país, mais do que nunca, precisa de educação para a gente sair desse estado atual que nós nos encontramos. Nos encontramos num estado vergonhoso, diga-se de passagem. O momento que nós passamos é um momento vergonhoso. Agora mesmo eu conversava com o nosso cinegrafista aqui e a gente colocava isso. O país não somos só nós aqui, que nós já vivemos, nós aqui no Amapá, nós vivemos dias assim saudosos, né, da tranquilidade que a gente vivia. Comentava com ele que as nossas casas, elas eram, as janelas eram de veneziano, aquilo era frágil, metia a mão ali, tudo quebrava, mas a gente tinha